Olá, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Tudo certinho? Então, hoje, na verdade, eu vim aqui revisar um conteúdo que a gente já tinha visto, né? Algumas turmas do nono ano a gente tinha se aprofundado um pouquinho mais, outras turmas nem tanto, mas hoje eu vou reexplicar esse conteúdo para ajudar vocês a fazer a nossa primeira atividade, que são algumas questões que vocês têm lá no Classroom para estar resolvendo. Então, o título do nosso tema, né? Da nossa aula é República Velha, que vai de 1889 até 1930. Então, vai da proclamação da República, quando o Brasil se tornou uma república, até os anos de 1930. Por que que quando o Brasil se torna uma república, ele já nasce com esse título, né? República Velha? Porque o Brasil, ele traz consigo os mesmos vícios lá do Brasil colonial, os mesmos vícios lá do Império, né? Que era a questão que os grandes latifundiários mandavam no Brasil, e isso vai continuar, né? Vai se arrastar ainda por muito tempo e também vai se arrastar durante a República Velha, certo? Nesse outro slide que eu trouxe aqui para vocês, eu tento responder primeiro a pergunta: o que é uma república? Né, para a gente entender esses primeiros anos da república no Brasil, a gente tem que primeiro perceber o que é uma república. Então, a república é uma forma de governo, assim como a monarquia é uma forma de governo. Então, é como se organiza a política, a forma de governo daquele determinado país. Então, uma república significa governo do povo, onde os seus cidadãos eles podem escolher os seus representantes. Numa república, normalmente vai existir a democracia. Né? O que é a democracia? É a liberdade dos cidadãos. Né? Uma república ela pode ser de duas maneiras, ou presidencialista ou parlamentarista. Uma república presidencialista é quando o chefe do executivo ele vai exercer as duas funções, de presidente e também de chefe de Estado e de chefe de governo. Numa república parlamentarista, o executivo ele vai ter, na verdade, duas pessoas comandando o executivo, o presidente e o primeiro-ministro. Então, dentro de uma república presidencialista, né, o governo ele acaba, o executivo acaba se dividindo em duas funções distintas. Mas como? De que forma, né, que o Brasil se tornou uma república? Por que que o Brasil ele acaba lá no ano de 1889 abandonando a monarquia, sendo, né, que o segundo reinado, o governo do Dom Pedro II, ele por muito tempo, ele foi um governo de uma estabilidade, trouxe estabilidade política, econômica, né, apaziguou muito o Brasil. Então, o que levou à proclamação da República, né? Primeiro, o Brasil vai se inspirar em outros países, né, que já tinham governos republicanos, que se falava muito nessa questão da liberdade, do cidadão poder escolher o seu representante, né? Dentro de uma monarquia sempre tinha que aceitar essa questão do poder hereditário e vitalício, e o povo queria poder escolher o seu representante. Então a gente pode colocar que o Brasil se tornou uma república por quatro questões chaves. Primeira questão, a questão religiosa, a questão escravocrata, a questão militar e o movimento republicano. Né? Então, o que foi a questão religiosa? Lá naquele momento, quando o Brasil era império ainda, não existia divisão de Estado e religião. As duas coisas caminhavam juntas. Então, normalmente, uma decisão política também tinha muito a ver e muitas participações com essa questão da igreja, certo? E lá, durante a monarquia, o Papa ele deu uma ordem, né, para que expulsasse os maçons, que não permitisse que os maçons participassem mais dos atos religiosos dentro da Igreja Católica. Dom Pedro II, como seguia a maçonaria, acabou não acatando esta ordem. Isso fez com que ele criasse um desgaste com a Igreja Católica. Questão escravocrata. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O Brasil relutou muito para abolir a escravidão. Mas um ano antes da proclamação da República, em 1889, o Brasil praticamente é obrigado a abolir essa escravidão, né, com a assinatura da Lei Áurea. Com isso, Dom Pedro II perde uma grande base de apoio, que eram os grandes latifundiários. Os latifundiários não queriam abolir a escravidão porque perderiam a mão de obra que eles acabavam gastando muito dinheiro. Mas isso acontece, né? O Brasil também não tinha como fugir disso, acaba abolindo a escravidão e acontece com que os fazendeiros se voltem contra Dom Pedro II. Uma outra questão foi a questão militar.
Tanto é que quem vai fazer o golpe da proclamação da República, os dois primeiros presidentes do Brasil republicano são militares. Né? Então, todo o golpe para retirar Dom Pedro II do seu trono vai ser arquitetado principalmente pelos militares. Os militares eles queriam mais visibilidade, principalmente por causa da Guerra do Paraguai. Né? O Brasil havia ganhado, eles queriam mais visibilidade, coisa que Dom Pedro II não estava fazendo. E dentro dos militares tinha um grupo muito forte, um grupo de um movimento republicano. E lá em São Paulo tinha esse movimento muito forte, que era o Partido Republicano Paulista, que era composto por intelectuais, jornalistas, advogados, que tinham esse sentimento e tinham essa vontade de tornar o Brasil uma república. Então, por todas essas questões, né, o Brasil acaba se tornando uma república em 1889, 15 de novembro de 1889, né, quando o Brasil acaba abandonando a sua forma de governo, que era até então uma monarquia, e adota uma nova forma de governo, que é a república. Né? A república no Brasil, ela se estende até os dias atuais, ela se divide em alguns períodos distintos. Né? Essa é a primeira fase, o primeiro período republicano, que vai dar para sua proclamação até 1930. Por que é esse primeiro período até 1930? Porque esse período ele vai ter características bem peculiares, que depois, ao longo desse processo, a gente vai entendendo. São características muito próprias desse período, né? Então, de uma maneira geral, a gente divide esse primeiro período em duas fases bem distintas. A República da Espada e depois a República Oligárquica ou República do Café com Leite. A República da Espada é os primeiros anos, os primeiros 5 anos, bem conturbados, com muitas coisas. Aliás, como todo período, na verdade. Todo período vai ser um período bem conturbado, com vários conflitos, várias revoltas acontecendo em vários locais do Brasil. Esse primeiro período ele se chamou de República da Espada porque os dois primeiros presidentes do Brasil, eles eram militares, que foi o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. O Deodoro da Fonseca, ele entrou de forma provisória, porque ele foi um dos líderes do golpe para retirar Dom Pedro II do poder. Ele entra de forma provisória, depois ele é eleito, mas depois ele acaba tendo que renunciar e quem vai assumir, né, é o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto não deveria assumir, ele deveria ter chamado novas eleições, mas ele assume o poder. Tudo isso acontece em 5 anos, né? A gente está vendo que a história do Brasil política ela é muito rápida, né? Muitas coisas acontecem num período muito curto de tempo, né? E a segunda fase dessa chamada República Velha é a República do Café com Leite, né? A política do café com leite. É justamente quando dois estados prioritariamente vão dominar o Brasil, que é o estado de São Paulo, que é o estado de Minas Gerais, como nessa charge aqui aparece para vocês, né? São Paulo e Minas Gerais lá em cima, na cadeira da presidência, enquanto todos os outros estados tentam de alguma forma chegar ao poder. Coisa que naquela época era um pouco difícil, né? Tinha que participar, tinha que fazer os jogos políticos. Então a gente vai agora ver um pouquinho das características de cada um desses períodos da República Velha. Então, as características desse primeiro período da República da Espada, que foram esses primeiros 5 anos, né? Então, vou falar um pouquinho antes, né, do Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente do Brasil. Ele, como eu falei para vocês, ele entra provisoriamente, depois é que ele se torna realmente um presidente eleito, né? O seu governo vai ser marcado por um extremo autoritarismo, ele vai ter que criar alguns símbolos nacionais, como por exemplo a bandeira, e como por exemplo é no governo dele que vai ser editado o feriado do dia 21 de abril, o dia do Tiradentes. Ele é que constrói o Tiradentes como esse herói nacional que a gente conhece hoje, né? Uma outra coisa extremamente importante, a nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, né? Então ali tinham que ter as bases de como o Brasil iria funcionar, porque agora o Brasil era uma república, né? Só que o Deodoro da Fonseca ele vai passar por uma crise enorme econômica. Essa crise vai ficar conhecida como crise do encilhamento. Já vou detalhar para vocês um pouquinho mais a respeito da Constituição, que é extremamente importante, e dessa crise do encilhamento. Com o Deodoro da Fonseca renunciando, quem assume é o Floriano Peixoto. Mas Floriano Peixoto também vai passar assim, por muitas dificuldades, principalmente por duas revoltas. A revolta da Armada, lá no Rio de Janeiro, e a Revolução Federalista, que foi aqui no sul do Brasil. Isso acaba abalando, né, o seu governo. São feitas novas eleições e
vai ser eleito um presidente civil. Mas lá na frente a gente vai ver que as eleições nesse período eram bem conturbadas, né? Então, a primeira Constituição do Brasil, né, de 1891, tem alguns pontos extremamente importantes para a gente analisar, que são as principais características. Por exemplo, foi ali pela essa nova Constituição que foi definido que o Brasil seria uma república presidencialista e adotaria o federalismo. Isso é extremamente importante. O que significa isso? A autonomia aos estados. Os estados naquele momento não tinham autonomia, então eles queriam. Essa palavra federalismo, ela define muita coisa. Ela nos diz que a partir de então os estados eles terão autonomia de fazer as suas leis, criar os seus impostos, escolher os seus governadores, então isso é extremamente importante. Separação do Estado e Igreja, então o Estado agora é laico, a Igreja cuida de assuntos religiosos, o Estado cuida de assuntos políticos e nenhum vai se meter no outro, né? A instituição dos três poderes, executivo, legislativo e o judiciário. O voto, agora, né, os cidadãos podem votar, mas quem são esses cidadãos que podem votar, né? Somente os homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Outra coisa, o voto é aberto. Mulheres, analfabetos, mendigos, praças, todos esses são excluídos do direito do voto. Prestem bem atenção, o voto é aberto. Isso vai explicar muito todos os conluios, todas as corrupções que vão existir nesse período, tá? Fim da pena de morte, instituição do casamento civil. Então, essas são as principais características da primeira Constituição. O que vai derrubar o Deodoro da Fonseca? Essa crise, a crise do encilhamento. O então ministro da Fazenda era o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele precisava encontrar alguma solução econômica. Por quê? A base econômica do Brasil era o café, só que o café já começava a dar sinais de que ele estava entrando em decadência. O Brasil, ele necessitava se industrializar, porque o Brasil ainda não era industrializado. Então, o que o Deodoro da Fonseca, o que o Rui Barbosa pensa? Ele cria um programa de financiamento de abertura de indústrias. E ele acaba fazendo vários empréstimos. Só que a maioria desses empréstimos, as pessoas pegam o dinheiro e somem com o dinheiro, não fazem nada com o dinheiro e não abrem as indústrias. Isso fez com que emitisse muito papel moeda, isso fez com que a inflação subisse a juros, a patamares altíssimos que não dava mais para controlar. Então, tudo isso causou uma grave crise que ficou conhecida como crise do encilhamento, que derrubou, então, o Deodoro da Fonseca. Com tudo isso, a gente tem o início do que a gente chama de República do Café com Leite. Nada mais é a República do Café com Leite, desculpa, a alternância do poder federal, a alternância entre São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtor do leite. Então, de que maneira existiam as eleições? De que forma esses governos eles conseguiam se alternar? Então a gente vai ver que vai ser criada uma rede de relações para manter sempre no poder. Uma hora o presidente era de São Paulo, outra hora o presidente era de Minas Gerais. Não foram eleitos nesse período presidente de outros estados? Foram. Mas normalmente eles tinham apoio também desses estados. Por que eram esses dois estados que figuravam no poder? Porque ali estavam os maiores latifundiários. Por isso que o nome desse período é República Oligárquica, governo de poucos, quem comanda são os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários. Então aqui tem uma gangorra que simboliza muito bem isso, né? Uma hora São Paulo, lá no alto, outra hora Minas Gerais. Então é essa alternância de poder. Então, como eu falei para vocês, de que forma eles conseguiam essa alternância de poder? Né? Então, as principais características desse período, um domínio muito forte dessas oligarquias, desses grandes fazendeiros, né? O Brasil ainda era agrário, dominado pelo café, agroexportador, corrupção, e existia uma rede de manutenção do poder. Começava lá na esfera municipal, ia para a esfera estadual e chegava até a esfera federal. Então, em cada uma dessas esferas, existia uma forma de manipulação, principalmente do eleitor. Então, como é que isso começava? Né? Como é que se dava essa escala de dominação? Lá no município, quem que atuava? O coronel. Lá existia o voto de cabresto. Lá na esfera estadual, quem é que dominava?
os governadores, a política dos governadores, existia uma troca de favores, até chegar à esfera federal com a política do café com leite, que era a alternância entre Minas Gerais e São Paulo. Então, lá no município, quais eram as características? O coronel, que era aquele grande fazendeiro, aquela pessoa que tinha muita terra, e ele era o mandante local, ele dominava, ele tinha o poder, né? Então, por isso que esse período tem essa característica que a gente chama de coronelismo. Então, coronelismo é aquele mandatário local que ele tem poder de política, ele tem poder de polícia, ele tem poder religioso. Ele é, na verdade, quem decide todas as ações que vão ser tomadas naquele município. Então, existia muita corrupção, porque tudo tinha que passar pelo aval do coronel, né? Então, esse aval do coronel a gente acabou chamando de voto de cabresto, porque lembra que eu falei que o voto era aberto? Então, o eleitor, ele votava, ele tinha que declarar o seu voto. Então, ele era obrigado a votar em quem o coronel mandasse. Caso contrário, ele não teria o seu emprego, não teria a sua casa, não teria o seu exame, ou muitas vezes eles agiam com extrema violência, levando até a morte de muitas pessoas, né? Então, o coronelismo, em geral, os grandes proprietários de terra exerciam o poder local. Desde isso lá no período colonial, dominava o eleitor por meio do voto que a gente chamava de voto de cabresto. Existe um termo que a gente utiliza que é clientelismo, que eu troco meu voto por alguma coisa. E essa coisa pode ser um par de sapato, um par de dentadura, por isso que tem a imagem ali, né? O coronel levando o eleitor, voto de cabresto, como se fosse realmente um animal. Isso lá no município. E lá no estado, como é que se dava essa troca de favores? Lá no estado a gente tem duas características principais: política dos governadores e a degola. O que era a política dos governadores? Era a troca de favor entre o presidente e o governador. Então, eu elejo aquele que tu quer e a gente troca ali um cargo, tu me dá uma obra, tu me cede um cargo importante político, né? E o que acontecia também, muito, né? Como eu falei para vocês, o voto era aberto. Então a pessoa tinha que declarar o seu voto. Muitas vezes pessoas mortas estavam votando, mas quando era eleito uma pessoa que não fazia parte do jogo, né? Por acaso alguém foi eleito, mas não fazia parte de toda essa jogada. Existia uma comissão verificadora de poderes. Então, quando, por exemplo, os deputados eram eleitos, eles iam lá e conferiam: ah, esse é do nosso partido, esse também. Ah, esse não é, esse não faz parte do nosso jogo. Tira fora, nem vai. Isso a gente chamava de degola. Então eles tinham muitos mecanismos para sempre se manter no poder. E aí a gente chegava até a esfera federal com a política do café com leite, em que houve essa alternância do estado de Minas Gerais, produtor do leite, e do estado de São Paulo, produtor do café. Então vejam bem, essa imagem aqui mostra muito bem isso, né? Coronelismo lá na esfera municipal, coronel com poder local, com o voto de cabresto, passa para a esfera estadual, a política do governador, e chega até a esfera federal, justamente com a política do café com leite. Então, resumindo aqui para vocês, né, a política do café com leite, as principais características foram, né, governos, né, sempre comandados pelas grandes oligarquias estaduais, né, entendam essas grandes oligarquias como os governos, os grandes fazendeiros, principalmente de São Paulo e de Minas Gerais. Existia uma troca de favores que foi chamada de política dos governadores, né? E lá na esfera local a gente tinha o grande coronel, o grande latifúndio, que era o líder político, né? Que ele dominava o seu curral eleitoral, por isso que a gente chama de voto de cabresto. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço, bora lá resolver os exercícios. Até mais! Aqui, só para finalizar, aqui eu trago um mapinha para vocês, para a gente falar um pouquinho sobre os conflitos que ocorreram neste período. Lembra lá da pesquisa que eu pedi para que vocês fizessem? Então aqui estão os principais conflitos, né? Que foi a revolta da Chibata, a revolta da vacina, a guerra de Canudos, a guerra do contestado, o cangaço. Então no meio de tudo isso, dessa troca, houve também todas essas revoltas que abalaram bastante também os governos dessa época. Então é isso, gente, bora lá para resolver os exercícios e até mais!